Deus ele pode realizar ou não, porque tudo sempre depende, como nós falamos aqui pela manhã, da soberana vontade de Deus. E depois de ter abordado toda essa questão de como não se deve orar, agora Jesus vai entrar no modelo. É muito interessante, o Pai Nosso se tornou tão, desculpem a palavra, tão trivial, que nós acabamos, em muitas situações, esquecendo de orar o Pai Nosso. Às vezes nem isso, às vezes nós esquecemos de orar o Pai Nosso. E o Pai Nosso, como nós sempre dizemos, é um modelo. A oração do Pai Nosso, alguns vão para o outro extremo. A oração do Pai Nosso não é a única oração permitida. No entretanto, é um modelo que nunca podemos esquecer. Não podemos deixar de ter nossas orações espontâneas, com palavras espontâneas, palavras tiradas do fundo do nosso coração. Mas, por outro lado, também não podemos esquecer das lições que há no Pai Nosso. Então, você tem pessoas que sabem de cor a oração do Pai Nosso, mas nunca pararam para pensar no significado da oração do Pai Nosso. Aqui em Mateus, como todo o Evangelho de Mateus, a oração do Pai Nosso, ela foi estruturada em 7 partes, como muitas passagens do Evangelho de Mateus, ele está dividido em 7 partes, o Evangelho de Mateus está dividido em 7 partes, e da mesma maneira que está dividido em 7 partes, com uma introdução e uma conclusão, a oração do Pai Nosso, ela também está dividida em 7 partes, além de ter uma introdução e uma conclusão. Porém, ao contrário do que nós possamos imaginar, que muitas passagens da Bíblia, elas seguem aquele pensamento linear que nós estamos habituados, de que eu tenho uma introdução, desenvolvimento, a conclusão, e é na conclusão que está a parte primordial, principal. A maneira que está organizada aqui, e muitas outras passagens, a mensagem primordial, ela está no centro. E nós vamos analisar qual é esse centro. E se você tem um centro, que é a parte primordial, você automaticamente divide a passagem, no caso aqui a oração do Pai Nosso, em 2 partes. E essas duas partes ficam bem delimitadas pelo uso, primeiro, do teu, e depois o uso de nós ou nosso. E só isso já nos mostra uma importante lição. A primeira parte da oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em primeiro lugar, teu Deus é a vontade, teu é o reino, a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Primeiramente, tu, ó Deus. Depois, justamente quando há a virada, começa o nosso, o pão nosso. E aí vai, perdoa nossas dívidas,
como nós perdoamos nossos devedores, não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Então, depois de dirigir-se a Deus, nós, isso é interessante, não eu. O pão meu de cada dia perdoa as minhas dívidas, não. Aqui coloca o nós, porque eu não posso ser egoísta e deixar de pensar no meu irmão. Eu estou orando não somente por mim, mas eu estou orando pelo pastor Levi, pelo Castilho, pelo nosso irmão Carlos Henrique, eu estou orando por todos. Nós, eu estou incluindo, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós somos dependentes de Deus, não somente eu. Então, a oração do Pai Nosso nos ensina a não sermos egoístas. E, como muitas passagens, você vai do centro, que é a mensagem principal, e depois vai até chegar às pontas. Isso é bem interessante, e uma coisa vai explicando a outra. Qual é o centro da oração do Pai Nosso? Está justamente aqui no versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é a parte principal, essa é a parte central e, consequentemente, é a parte primordial da oração do Pai Nosso. O que isso significa? Aqui não há um pedido. Não se está pedindo para que Deus nos dê o pão. O pão que não é meu, é nosso. Eu não vou orar a Deus apenas pela minha providência, pelo meu sustento, mas por todos os meus irmãos. E ao invés de entender como um pedido, aqui é uma declaração de certeza. Deus, Ele nos dá o pão que é nosso hoje. Eu creio num Deus provedor, porque aqui o pão é o pão material mesmo. Porque o homem, ele precisa de alimento. Ele tem suas necessidades básicas que precisam ser satisfeitas. Alguém pode dizer, mas o pão aqui também não pode ser espiritual? Sim, mas primeiramente é o pão físico que é necessário para a nossa subsistência. E, portanto, aqui eu estou declarando a fé num Deus provedor, num Deus que nunca deixará faltar o necessário para que eu sobreviva. Como lá no Antigo Testamento, a declaração de Elias para aquela viúva: não faltará o alimento para ti. Agora, indo até chegar às pontas. Então, há uma correspondência entre o versículo 10 e o versículo 12. Mais especificamente, a segunda parte do versículo 10 e o versículo 12. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus, ou assim como é na terra como nos céus. Há muito tempo atrás, eu expliquei que quando você diz,
seja feita a tua vontade, isso significa que antes de eu pedir a minha vontade, ou até mesmo a nossa vontade, que nós possamos entender a vontade de Deus. Muitas orações, eu falei isso pela manhã e reitero, muitas orações não são atendidas, não porque não haja fé, mas porque não, de alguma forma, não está de acordo com a vontade de Deus. E aqui completa, tanto como é no céu como na terra. Que seja na terra como é nos céus. Se pararmos para pensar nos céus, junto com os anjos de Deus, com certeza não há um questionamento sequer da vontade de Deus. Portanto, da mesma maneira que não há questionamento nos céus, que não haja questionamento aqui na terra. Existem coisas que nós não compreendemos, que nós não entendemos, e às vezes até não aceitamos, mas pela fé nós precisamos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Agora, como aqui vai estar complementado pelo versículo 12, de todas as coisas que constituem a vontade de Deus, tem uma que é especial. Olha o que diz o versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Primeiramente, não está pedindo perdão pelas minhas faltas, pelas minhas dívidas, nossas dívidas. Está colocando uma condição. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não tenho capacidade de perdoar o meu irmão, o meu próximo, eu não posso pedir perdão pelas minhas falhas. E comparando com a segunda parte do versículo 10, essa é a maior vontade de Deus para nós. Eu já tive a oportunidade de dizer, a maior força do cristianismo é o amor. E a maior demonstração de amor é quando nós perdoamos. É importante nós estarmos no culto, no templo, sim. Mas todas as religiões têm um templo. Todas as religiões têm um culto. Mas é o cristianismo aqui, na oração do Pai Nosso, que diz, o mais importante é perdoar. Porque Jesus, na cruz do Calvário, disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a grande vontade de Deus, mais do que qualquer outra coisa, que nós possamos exercer essa que é a grande força do cristianismo, perdoar. Como o pastor falou aqui pela manhã, pessoas que ficam até doentes porque não perdoam. E o meu primeiro pastor falava isso também. E isso é um fato. No versículo 10, venha o teu reino. Uma declaração tão simples. Venha o teu reino. O pedido para que o reino ele venha significa o quê? O que é o reino de Deus? A igreja é uma parte do reino. A igreja faz parte do reino. Mas o reino vai além da igreja. Porque o reino é o domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas. Vários salmos que dizem, o Senhor, Ele reina.
E quando nós estudamos, lá na história, os reis na Idade Média, uma questão que chama a atenção. Um rei poderia reinar sobre todo um país, mas poderia acontecer de nem todos reconhecerem ele como rei. Portanto, venha o teu reino significa que eu estou reconhecendo que Deus, Ele é rei, e eu estou reconhecendo que eu sou súdito. Eu estou declarando, Senhor, eu estou declarando que Tu és o meu rei, reina em minha vida. É esse significado de venha o teu reino. Mas ao mesmo tempo que eu digo, venha o teu reino, olha no versículo 12, e não nos induzas, ou não nos leve, não nos deixe entrar em tentação. Olha que curioso, venha o teu reino, mas não me deixa entrar em tentação. Costuma-se dizer que não é pecado você ser tentado, até porque o próprio Jesus foi tentado. Somos tentados o tempo todo. Porém, não devemos sucumbir a essas tentações. Quando eu declaro, venha o teu reino, e reconheço que Deus é o meu rei, eu também estou declarando que Deus é poderoso para que eu possa vencer todas as tentações. E Deus é poderoso para me livrar do mal e não me deixar cair no mal. Livra-nos do mal, aqui tem um artigo no texto grego. Livra-nos do maligno, livra-nos do inimigo, porque ele a todo momento faz de tudo para que nós possamos sair do reino. Venha o teu reino e não me deixe cair na tentação, ceder à tentação. A todo momento nós vamos ser tentados, mas precisamos resistir bravamente a tudo isso. Amém? Agora, depois disso, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. E aí você tem, justamente, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. O que também é complementado lá, Pai nosso que estás nos céus. Eu estou, primeiramente, reconhecendo que existe um Pai nos céus. É muito interessante esse contraponto. Uma oração que começa declarando Deus como Pai. Embora você tenha alguns textos do Antigo Testamento, como lá em Isaías, que já mostram Deus como Pai, esse é o texto em que se mostra a maior intimidade de Deus enquanto Pai. Agora, quando você fala de Pai, você automaticamente pensa em proximidade. Todo filho quer estar próximo do Pai. E aqui fala de um Pai que está nos céus. E céus dá a impressão de uma separação, de algo que está tão longe. Mas quando você declara que está nos céus, declara que Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Aquilo que na escola dominical nós aprendemos como a transcendência de Deus. Mas isso não impede que Ele seja imanente, que Ele esteja perto de nós e que Ele possa dizer: meu filho, você pode contar com a minha ajuda. Não, como diz lá,
em Josué e Deuteronômio: não te deixarei e nem te abandonarei. É como se Deus falasse: eu estou nos céus, mas ao mesmo tempo eu estou bem próximo de ti. Não te deixarei e não te desampararei, porque eu tenho todo o poder. Santificado seja o teu nome. Essa santificação fala do reconhecimento do poder de Deus também. Por isso que você tem esse fechamento, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É o reconhecimento de que Deus ele tem todo esse poder. Eu sempre gosto de citar aquela passagem do livro de Daniel, dos 3 amigos de Daniel. Deus, se Ele assim quiser, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Mas, se Ele não livrar, saiba, ó Rei, que mesmo assim, não nos curvaremos diante da estátua de ouro que levantaste. Era o reconhecimento, tudo depende da vontade de Deus. É ter a fé que Deus pode livrar da fornalha. Mas se Ele não livrar da fornalha, tenha certeza que Ele estará contigo na fornalha. Essa é a grande lição de quando o rei Nabucodonosor vê o 4º homem ali. Deus não livrou da fornalha, mas Deus estava com eles na fornalha. Como diz o texto de Isaías: quando as águas chegarem a te submergir, eu estarei contigo. Quando as chamas chegarem também a te atingir, eu estarei contigo. Eu estarei juntamente contigo. Então, essas são as grandes lições da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é a oração modelo, não apenas por nos ajudar a organizar a oração, mostrando que primeiro eu tenho que agradecer a Deus, pedir perdão a Deus, depois fazer as petições e no final pedir por mim. É mais do que isso. A oração do Pai Nosso, ela nos traz todas essas lições para o dia a dia da nossa vida cristã. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a toda a igreja. Amém?